Usamos ferramentas todos os dias, seja para consertar coisas, fabricar itens e diversas outras utilidades. Mas a questão é que o aço que é usado nesses dispositivos é um pouco diferente do aço que costumamos utilizar em materiais do nosso dia a dia. Hoje vamos falar sobre o aço ferramenta e o que faz dele um aço tão especial. Hoje vamos falar sobre um material que está presente em praticamente todas as ferramentas que você usa no seu dia a dia, mas que muita gente não sabe exatamente o que é ou por que ele é tão especial. Estamos falando do aço ferramenta, ou tool steel. Aquele material que consegue cortar, moldar e conformar praticamente qualquer outro material sem se desgastar rapidamente. Se você já parou para pensar no porquê de uma broca conseguir furar metal centenas de vezes sem estragar, ou como uma tesoura consegue cortar papel durante anos sem perder o fio, a resposta está em entender exatamente o que torna esse material tão extraordinário. Antes de mais nada, precisamos entender o que exatamente é o aço ferramenta e como ele se diferencia de um aço comum. Esse tipo de aço é um tipo especial que foi desenvolvido especificamente para ser transformado em ferramentas, moldes e matrizes, que exigem dureza extrema, resistência ao desgaste e precisão. Mas qual é a diferença fundamental entre um aço comum e esse material especial? A resposta está na sua composição química. Enquanto um aço comum pode ter apenas 0,2 a 0,3% de carbono, o aço ferramenta contém entre 0,5 e 1,5% de carbono, o que é uma quantidade significativamente maior. Além disso, ele recebe adições cuidadosas de elementos de liga, como cromo, vanádio, molibdênio, tungstênio e manganês, que conferem propriedades mecânicas superiores. Essa combinação de alto teor de carbono com elementos de liga é o que torna esse material tão diferente. Agora que entendemos o que é esse material, vamos explorar o que o torna tão especial. A primeira propriedade que destaca esse aço é sua dureza extraordinária. A dureza é a capacidade de um material resistir ao desgaste, à abrasão e aos cortes. E é exatamente isso que você precisa em uma ferramenta. Quando você usa uma broca para furar metal, a ponta da broca sofre uma fricção imensa contra o material que está sendo furado. Se a broca fosse feita de um aço comum, ela se desgastaria rapidamente e perderia sua capacidade de corte. Mas com um aço ferramenta, a dureza é tão alta que a broca consegue manter sua forma e seu fio de corte por muito mais tempo. Mas a dureza sozinha não é suficiente para tornar um material ideal para ferramentas. Se um aço fosse apenas duro, ele seria quebradiço e quebraria facilmente quando sofresse um impacto ou uma carga repentina. É aí que entra a segunda propriedade especial desse material, a tenacidade. A tenacidade é a capacidade de um material a resistir impactos e rachaduras. E é o que permite que uma ferramenta não quebre quando você a usa de forma agressiva. Imagine um alicate que é extremamente duro, mas muito quebradiço. Se você aplicar uma carga muito grande no alicate para apertar ou segurar algo, ele poderia quebrar instantaneamente. Agora, com o aço ferramenta, você consegue combinar dureza com tenacidade, criando um material que é duro, mas também flexível o suficiente para não quebrar facilmente. Esse equilíbrio delicado entre dureza e tenacidade é uma das coisas que torna esse aço tão especial e tão adequado para ferramentas. A terceira propriedade especial desse material é a sua resistência ao desgaste. Bem, a resistência ao desgaste é a capacidade de um material de manter suas propriedades mesmo quando está sendo constantemente friccionado contra outro material. Quando você usa uma ferramenta de corte, como uma fresa ou uma broca, ela está constantemente em contato com o material que está sendo usinado, e esse contato causa desgaste. O aço ferramenta possui uma resistência ao desgaste tão alta que consegue manter suas propriedades mecânicas mesmo após horas de uso contínuo. Isso significa que a vida útil de uma ferramenta feita com esse material é muito maior
do que a vida útil de uma ferramenta feita com um aço comum. Mas como exatamente esse material consegue ter uma resistência ao desgaste tão superior? A resposta está na sua microestrutura, que contém carbonetos de liga ricos em cromo e vanádio, que oferece uma resistência excepcional ao contato deslizante com outros metais e materiais abrasivos. Outra propriedade que torna esse aço tão especial é a sua capacidade de manter suas propriedades em temperaturas elevadas. Quando você está usinando um material com uma ferramenta de corte em alta velocidade, a fricção entre a ferramenta e o material gera calor intenso. Esse calor pode chegar a centenas de graus Celsius. E em um aço comum, isso causaria uma perda significativa de dureza. Mas o aço ferramenta consegue manter suas propriedades de resistência mecânica mesmo sob temperaturas elevadas. Isso é especialmente importante em aplicações como moldes de injeção de plástico, onde o molde está constantemente em contato com plástico quente. Se o molde fosse feito de um aço comum, ele perderia sua dureza e começaria a deformar com o tempo. Mas com o aço ferramenta, o molde consegue manter sua forma e suas propriedades mesmo após anos de uso em temperaturas elevadas. Mas será que existem tipos e classificações para esse aço ferramenta? Sim, existem diferentes tipos de aço ferramenta, cada um projetado para aplicações específicas, e cada um possui um equilíbrio diferente entre dureza, tenacidade e resistência ao calor. Os aços de trabalho a frio, como o D2, O1 e A2, são projetados para ferramentas que trabalham em temperatura ambiente e precisam de máxima dureza e resistência ao desgaste. O D2, por exemplo, é um dos mais populares para matrizes de corte a frio e usinagem, porque oferece uma excelente resistência ao desgaste, enquanto o O1 oferece melhor tenacidade com um pouco menos de dureza, tornando-o ideal para aplicações onde impactos são mais frequentes. Os aços de trabalho a quente, como o H13, são projetados para ferramentas que trabalham em temperaturas elevadas e precisam de uma combinação de dureza e resistência ao calor. Já os aços de alta velocidade, como o M2 e o M42, conhecidos como aços rápidos ou HSS, são projetados para ferramentas de corte que trabalham em altas velocidades e temperaturas, como brocas e fresas de usinagem. Para entender onde é melhor utilizar determinado tipo de aço, o ideal é entender as condições de trabalho da ferramenta e escolher um material que tenha o equilíbrio certo entre dureza, tenacidade e resistência ao calor para aquela aplicação específica. A precisão é outra característica que torna esse material tão especial. Quando você fabrica uma ferramenta, você precisa que ela tenha dimensões exatas e tolerâncias muito específicas. Se uma broca tiver um diâmetro ligeiramente diferente do especificado, ela não vai furar um furo com o tamanho correto. O aço ferramenta consegue manter essas tolerâncias dimensionais com uma precisão extraordinária, porque ele não sofre deformações significativas durante o processo de fabricação e uso. Além disso, ele consegue manter uma aresta de corte muito mais afiada do que um aço comum, o que permite que a ferramenta realize cortes mais precisos e com um melhor acabamento de superfície. Você já parou para pensar em como uma broca consegue fazer um furo com uma tolerância de alguns milésimos de milímetro? Isso só é possível porque o aço ferramenta consegue manter sua forma e sua aresta de corte com uma precisão extraordinária. Então, da próxima vez que você pegar uma ferramenta, saiba que o aço que ele usa é diferente do aço comum que conhecemos. Tudo isso para entregar uma engenharia de precisão, resistência e performance que aquela ferramenta específica precisa entregar. A sua opinião é importante para nós. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se não for inscrito, deixa seu like no vídeo. E se quer nos ajudar a produzir esse e diversos outros conteúdos aqui na plataforma, considere se tornar membro e nos ajude com um cafezinho com pão de queijo e seja lembrado em nossos vídeos. E aí, você já tinha ideia de toda essa complexidade envolvida nas propriedades do aço usado em ferramentas? Já parou para pensar em como as ferramentas que você usa conseguem ser tão duráveis e resistentes? Ou talvez você tenha usado alguma ferramenta baratinha por aí
que não foi fabricada utilizando as especificações de aço corretas para a sua utilização? Me conte sua história aqui nos comentários. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. Quer contribuir com a gente? É só deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.